Amém, gente? Abra sua Bíblia, por favor. Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a Jope, a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, Jonas, quem é o responsável por essa calamidade? Jonas, qual é a sua profissão? Jonas, de onde você vem? Jonas, qual é a sua terra? Jonas, a que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, Jonas, para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. E ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas eles não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então pegaram Jonas e lançaram Jonas ao mar enfurecido, e o mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe, lá no meio do mar, engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Amém? O tema da mensagem hoje é: planeje o seu futuro com Deus. Amém? Você pode orar comigo? Diga assim: Senhor Deus, nesta noite eu quero ouvir a tua voz. Fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. A pergunta que eu te faço hoje é: que sonhos você tem na sua vida que ainda não aconteceram? Que sonhos você tem no seu coração que ainda não chegaram até você? O que você pensa
sobre o futuro da sua vida. Se você tivesse que planejar o seu futuro a partir de hoje, como você faria? O que você faria? Eu vim aqui hoje dizer para você que Deus deseja te dar uma revelação que foge da ordem natural. Eu vim aqui dizer para você que existem realidades espirituais que não têm paralelos nesta terra. Eu vim aqui fazer você entender que você pode viver uma vida com uma perspectiva maior e melhor. Então você tem que entender que o futuro é um presente que você ainda não vive, ainda não chegou para você. Então, o futuro não é apenas um tempo que vai chegar. O futuro é uma realidade que ainda não enxergamos. Uma coisa que você precisa saber é que você não é vítima de você mesmo. Você não é vítima das pessoas. Você não é vítima do mundo. Você é o autor da sua história. Você tem que entender que você é o construtor do seu futuro. Você precisa entender que quando nós assumimos projetos que são nossos, mas não são de Deus, isso nos tira o foco de uma vida futura com Deus. Hoje eu vim aqui para compartilhar com você a palavra que Deus mandou ao profeta Jonas. Jonas, o seu nome significa pomba, que quer dizer uma ave mensageira. O seu pai, o pai de Jonas, chamava-se Amitai. E Amitai significa minha verdade. Então Jonas era o profeta de Deus, Jonas era o mensageiro de Deus, Jonas era o filho da verdade. No texto que nós lemos, Deus chamou Jonas para o ministério profético. Deus chegou para Jonas e disse: Jonas, eu quero que você assuma a missão de pregar numa cidade chamada Nínive. Deus falou para ele: Jonas, você vai para Nínive e você vai pregar naquela cidade, porque os pecados daquelas pessoas chegou até mim, e eu estou a ponto de exterminar com aquela cidade, se você não for pregar para aquele povo. Mas Jonas fugiu do chamado que Deus tinha para ele. Por isso é que o texto bíblico mostra que Jonas começou a afundar, ele começou a descer. E o texto bíblico diz em Jonas capítulo 1, versículo 2: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. E aí ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para aquele porto. Versículo 3: e depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Note bem, Tarsis era uma cidade que ficava lá embaixo. Nínive era uma cidade que ficava lá em cima. Nínive é a capital da Síria. E aí Jonas estava no alto da montanha, num lugar mais bonito daquela região, quando Deus falou com ele: eu quero que você vá para Nínive. E aí ele começou o projeto de desobediência a Deus. Ele começou o projeto de sair da vontade de Deus. Ele começou a resistir a Deus. Jonas quis peitar a Deus e dizer não para Deus. E Deus disse: Jonas, eu quero que você vá àquela cidade de Nínive.
Eu quero que você pregue a minha palavra para aquelas pessoas, porque a malícia daquelas pessoas chegou até mim. E Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Ele se levantou para desobedecer. Desobedeceu uma ordem, uma determinação de Deus, uma orientação de Deus. Ele fugiu por causa da desobediência que estava no seu coração. Como Jonas começou a fugir da presença que Deus tinha para a vida dele, muitas coisas aconteceram. Note bem que ele começa a descer. Quando ele está fugindo da presença de Deus, ele começa a descer. Ele desce para Jope, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio, ele desce para o meio do mar, ele desce para o ventre de um peixe. E ele fica ali, porque Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele causou prejuízos para as pessoas, porque no momento da turbulência naquele navio, as pessoas começaram a jogar os seus pertences no mar, para que o navio ficasse mais leve e eles pudessem sair a salvo. Ele causou prejuízo para as pessoas. Sabe de uma coisa? Quando você foge da presença de Deus, você pode causar prejuízo para as pessoas que estão mais próximas de você. Quando você foge da presença de Deus, você pode causar problemas para as pessoas que estão mais próximas de você. Eu não sei, mas eu posso estar pregando nesta noite para alguém que está fugindo da presença de Deus. Eu posso estar pregando para alguém que está me vendo na internet e que está fugindo da presença de Deus. Eu posso estar pregando para alguém que está fugindo da igreja de Deus. Eu posso estar pregando para alguém que está fugindo da palavra de Deus. A palavra de Deus não diz mais respeito a você. Eu posso estar pregando para alguém que está fugindo da oração, do compromisso com Deus. Eu posso estar pregando para alguém que está fugindo da verdade de Deus, do chamado que Deus tem para a sua vida. Eu posso estar pregando para alguém que está fugindo da missão que Deus conferiu a você, e você não quer mais saber de falar das coisas de Deus para as outras pessoas como você falava antes. Então eu posso estar pregando para alguém que está fugindo de Deus, que está saindo da presença de Deus. Eu posso estar pregando para alguém que está aqui, mas nem sequer pensa no futuro da sua vida. Então você está fugindo de tudo que Deus tem para acontecer na sua vida daqui para frente. Então esta é uma noite para a gente fazer uma reflexão. Como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos aqui? E eu vim aqui hoje para dizer para você que o ápice da sua vida está na vontade de Deus. O lugar mais lindo e mais abençoado para a sua vida é a vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus. É fazer exatamente o que Deus manda você fazer. Quando você entende que existe uma urgência naquilo que Deus te pede, você não brinca, você não titubeia, você mantém a sua vida na presença de Deus. Sabe, você precisa entender que se você deseja ganhar tempo na sua vida, se você deseja ganhar tempo no seu futuro, você precisa entregar todo o seu tempo para Deus. Você precisa entregar toda a sua vida para Deus. Você precisa entender que se você tem Deus como prioridade na sua vida, Deus vai mudar a sua história. Se Deus for a primeira pessoa na sua vida, com certeza sua vida vai mudar. O que Deus te pediu para fazer? O que é que Deus pediu você para fazer? Que missão Deus confiou a você? Deus criou você para o propósito dele. Se estamos aqui nesta noite é porque nós nascemos para dar uma resposta a este mundo. Nascemos
para dar uma resposta para as pessoas dessa terra. A palavra de Deus diz em Efésios 2:10: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para que de antemão nós as praticássemos. Eu quero compartilhar com você hoje 4 princípios em relação ao seu futuro com Deus. E o primeiro princípio é que você precisa reconhecer os seus erros. Sabe o que aconteceu? As pessoas estavam ali no navio e em direção a Tarsis, mas de repente o Senhor manda um vento forte sobre o mar, e o navio começa a balançar, e as pessoas não sabem o que fazer. Elas pensavam que iam morrer. Então os tripulantes começaram a aclamar aos seus deuses, e eles não tinham nenhuma resposta, e parecia que quanto mais eles clamavam aos seus deuses, mais o navio começava a titubear, e eles pensavam que iriam morrer. E de repente o capitão percebeu que lá no porão tinha uma pessoa dormindo, e ele vai até lá e ele diz assim: por que você está dormindo até agora? Quem você é? Da onde você veio? Qual é a sua terra? Quem é o seu povo? A quem você pertence? Quem é você? Aí ele disse: eu sou Jonas, eu sou adorador do Deus de Israel, eu sou hebreu, eu tenho um relacionamento com Deus, eu estou fugindo de Deus. Então ele disse, o versículo de número 10, e eles ficaram apavorados e perguntaram: então o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhe dito. E visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ele respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas reconheceu os seus erros. Ele disse: tudo isso está acontecendo porque eu estou em desobediência a Deus. Ele disse: tudo isso está acontecendo por minha causa. Eu estou aqui na contramão de Deus. Eu errei, eu falhei, eu pisei na bola, eu não podia ter feito o que eu fiz. Deus me chamou para eu fazer algo e eu estou fazendo diferente do que Ele me chamou para fazer. Sabe, eu queria dizer para você nesta noite: você não é vítima do que as pessoas fizeram com você. Você não é uma vítima do que a vida te proporcionou. Ninguém te jogou onde você está. Foi você que escolheu chegar aí. Foi você. Então você não pode decidir o que a vida te trará, mas você pode escolher o que você vai fazer com o que a vida vai te entregar. Você precisa reconhecer seus erros. Talvez você está vivendo o que você está vivendo exatamente porque você ainda não parou para olhar para dentro de você e ver que o problema não são as pessoas. O problema pode ser você mesmo. Pode ser você mesma. Se você for honesto e honesta com você mesmo ou com você mesma, você vai reconhecer que você poderia ser melhor, que você poderia ser diferente. Então a primeira coisa que você precisa fazer em relação ao seu futuro é olhar para dentro de você e reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, reconhecer as suas limitações, os seus equívocos. Por que é que você está do jeito que você está? Você tem que olhar para você mesmo e para você mesma e dizer e olhar e falar para você mesmo e para você mesma: eu estou na contramão de Deus e eu preciso acertar isso com Deus. Segundo princípio, você precisa respeitar o processo de Deus na sua vida. Em Jonas 1,17 está escrito: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então você precisa entender uma coisa: quando Jonas reconheceu os seus erros,
jogaram Jonas no mar, e Deus providenciou um grande peixe, e Jonas entrou naquele peixe. Só que ele ficou ali 3 dias e 3 noites, sendo tratado por Deus, sendo forjado por Deus. Deus estava trabalhando no caráter dele. Deus estava fazendo algo na vida dele que era processual. Deus estava cuidando de Jonas, porque para Jonas foi melhor ele ser engolido por um peixe do que ele estar no lugar errado. Sabe, o peixe foi um casulo para Jonas. E Deus, ele mostra para a gente que ele não precisa de processos para ter algo da gente, mas nós precisamos dos processos de Deus para recebermos algo de Deus lá na frente. Deus não precisa de você, mas você precisa de Deus no seu futuro. Sabe, gente, às vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos tantos sofrimentos. Às vezes olhamos para dentro de nós e vemos tantos momentos difíceis. E a pergunta que eu faço para você é: o que você faz quando momentos difíceis chegam na sua vida? O que você faz? O que Jonas fez? A Bíblia diz que Jonas, no capítulo 2, versículo 1 e 2, que lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. E ele disse: em meu desespero, nos momentos mais difíceis, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, eu gritei por socorro, e Ele ouviu o meu clamor. Sabe, gente, eu posso estar pregando hoje para pessoas que estão vivendo um estreito com Deus. Eu posso estar pregando hoje para alguém que está vivendo um processo muito sério e forte com Deus. Tem gente aqui hoje na moenda de Deus. Tem gente aqui hoje passando por um momento difícil na sua vida. Deus está testando você, Deus está provando você. Você está passando por uma prova muito grande. Então eu queria dizer para você que a dificuldade, na sua dificuldade não é o lugar do seu sofrimento. A sua dificuldade é o lugar da sua vida de oração. A sua dificuldade é o lugar de você buscar a Deus, jejuar. É o lugar de você buscar o seu quebrantamento, a sua libertação. Então quando você está passando por uma dificuldade e por algum problema, você precisa orar. Então quando eu tenho problemas, eu não fujo de Deus. Quando eu tenho problemas, eu corro para Deus. Quando eu enfrento uma dificuldade, eu não saio da igreja, eu venho para a igreja. Quando eu estou passando por uma luta, por uma tribulação, ao invés de eu sair e me vitimizar, eu vou voltar para a presença de Deus. Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem que correr para Deus quando os problemas surgem na sua vida. Jonas estava dentro do ventre de um peixe 3 dias e 3 noites. Eu entendo que era um desconforto para o peixe, mas era também um desconforto para Jonas, porque ele percebeu que ele iria morrer a continuar dentro de um peixe. Ele pensava que ia morrer,
Talvez eu esteja pregando para alguém que não está aguentando mais, está sufocado demais. Você já fez tudo o que você podia fazer. Você já procurou todas as saídas que poderia procurar. Você já foi atrás de tudo que você poderia ir. E você está pelo pescoço e você não suporta mais. Parece que as coisas chegaram ao limite que você desistiu de tudo. Eu queria dizer para você, esta é uma noite para você entender que você está num processo. Então respeite os processos de Deus na sua vida e saia daqui hoje projetando o seu futuro nobre com Deus, porque Deus tem uma saída para você. Deus tem uma saída para você. Deus tem uma solução para a situação que você está vivendo. Então respeite o que Deus está fazendo, porque Ele está transformando você por dentro, para depois resolver as situações da sua vida do lado de fora. Entenda que Deus, antes de mudar o seu exterior, Ele precisa mudar o seu interior. Antes de você ver as soluções resolvidas do lado de fora, Deus quer resolver o seu relacionamento com Ele do lado de dentro. Então hoje aqui, Deus precisa que você respeite os processos dEle na sua vida. Veja o que Deus está fazendo e tome a decisão certa em relação ao seu futuro. Você podia aplaudir o Senhor por isso. Em terceiro lugar, terceiro princípio, você precisa se arrepender e começar de novo. Em Jonas 2, versículo 7, versículo 9 e versículo 10 está escrito assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Então, quando ele está lá dentro do peixe, ele se arrepende de ter desobedecido a Deus. E aí ele fala com Deus. Ele fala: Deus, eu estou aqui, parece que a sepultura está me puxando, parece que a morte está bem perto de mim. Ele disse: Deus, eu vou sair daqui e eu vou oferecer um sacrifício, eu vou preparar um culto, eu vou cumprir tudo que eu prometi e que eu não fiz. Ele disse: eu vou sair daqui e eu vou cumprir, eu vou te obedecer, porque eu entendi que a salvação vem do Senhor. Eu entendi que eu estou errado. Eu entendi que eu estar aqui dentro desse peixe é um processo que o Senhor está fazendo na minha vida, me moendo todinho, fazendo com que eu compreenda que eu preciso me arrepender dos meus pecados, dos meus erros. Eu preciso sair dessa negação e fazer o que o Senhor pediu para eu fazer. E é isso que eu vou fazer, Deus. Aí quando ele se arrepende, Deus abre a boca daquele peixe, e o peixe solta Jonas em terra firme. Jonas teve a oportunidade de começar de novo. Eu vim aqui dizer para você nesta noite: o Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance. Deus
te dá uma nova oportunidade. Deus te dá uma nova oportunidade para você começar tudo de novo com Ele. Então reinicie com Deus. Comece novamente, porque o arrependimento é o primeiro passo para um futuro com Deus. O arrependimento é quando a gente reconhece que a gente precisa da ajuda de Deus. O arrependimento é quando a gente reconhece que se nós continuarmos do jeito que estamos, fatalmente nós morreremos e não veremos o futuro que Deus tem para nós a partir daqui. Quando a gente compreende a palavra de Deus, a gente sabe que nós precisamos convidar Deus para fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Então, não aceite qualquer coisa para a sua vida. Acredite que tem algo que supera as suas expectativas que Deus preparou para você. Que Deus preparou para você. Então, a resposta da sua aflição está em Deus. A resposta da sua angústia está em Deus. A resposta da sua dificuldade está em Deus. A resposta da sua dor está em Deus. Em Deus. E se você errou até aqui, então chegou o tempo de você acertar daqui para frente. Quem está entendendo, diga amém. Se você errou até aqui, chegou o tempo de você acertar a partir daqui. Quem está entendendo, diga amém. E o último princípio, quarto princípio, você precisa crer que Deus cumpre suas promessas. Sabe, no capítulo 3, versículo de 1 a 4 está escrito assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E aí Deus falou para ele: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Mas Jonas entrou na cidade e percorreu 1 dia proclamando. Ele dizia: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Sabe, gente, o sucesso na vida de Jonas aconteceu porque ele decidiu obedecer a Deus quando ele estava na moinha, na provação, quando ele estava no momento mais difícil, quando ele descobriu que ele não podia fugir da presença de Deus sem que Deus buscasse ele onde ele estivesse. O sucesso na vida de Jonas aconteceu quando Deus jogou Jonas na terra firme. Deus falou com ele: agora você vai lá para cumprir o propósito, para cumprir a missão, para cumprir a visão. Eu queria dizer para você nesta noite que você não pode começar nada na sua vida. Você não pode começar absolutamente nada na sua vida se você pensa em desistir. Você não pode começar nada na sua vida se você tem um pensamento de derrotas. Você não pode começar nada na sua vida pensando no fracasso. Você não pode começar nada na sua vida pensando na destruição, pensando na falência. Você não pode começar nada na sua vida pensando que não vai dar certo.
Você não pode começar nada na sua vida pensando que não vai conseguir. Você não pode começar nada na sua vida pensando assim: eu não vou dar conta disso. Jonas decidiu obedecer a Deus, e a Bíblia diz que a cidade tinha 120 mil habitantes, e demoravam 3 dias para percorrer toda a cidade, e Jonas decidiu, e em um dia ele andou toda a cidade, e ele começou a pregar para as pessoas, ele começou a falar para as pessoas: olha, vocês precisam se converter, porque se vocês não se converterem, o Senhor vai mandar uma destruição nessa cidade, e todas as pessoas vão sumir, vão desaparecer. E em um dia Jonas começou a falar de Jesus, de Deus para aquelas pessoas, e todas elas se arrependeram, elas se converteram, se tornaram cristãs, porque agora Jonas estava com uma mentalidade propositiva. Ele estava entendendo que agora ele era uma pessoa altruísta, ele estava entendendo que agora ele era uma pessoa positiva, ele tinha agora fé, ele acreditava que agora era possível. Então eu queria dizer para você nesta noite que você precisa crer que vai dar certo sim na sua vida. Se você começar a namorar, vai dar certo. Se você noivar, vai dar certo. Se você casar, vai dar certo. Se você construir uma casa, vai dar certo. Se você quiser abrir um seu negócio, vai dar certo. Se você quiser começar uma oficina mecânica, vai dar certo. Se você abrir um salão de cabeleireiros, vai dar certo. Se você começar a espalhar os seus currículos, as portas serão abertas e vai dar tudo certo para você. Você precisa entender que você precisa acreditar que Deus está com você. Então se você vai começar um curso, vai dar certo. Se você vai abrir a sua casa para que nós comecemos uma célula lá, a célula vai se multiplicar, vai dar certo. Se você começar um ministério na sua vida, vai dar certo para você, porque quando você acredita que Deus está com você, e você agora está na presença de Deus, como Jonas agora estava na presença de Deus, na presença de Deus, todas as coisas são possíveis. Você podia aplaudir o Senhor por isso? Você tem que acreditar que as promessas de Deus se cumprem quando você está na presença de Deus. Quando Jonas decidiu obedecer a Deus e ao chamado de Deus para a vida dele, houve mudanças na vida dele e houve mudanças na vida das pessoas de Nínive. Então, não desista das promessas que Deus tem para a sua vida. Não desista. Quero concluir essa palavra, a banda pode subir. Jonas capítulo 3, versículo 10 diz que, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus não destruiu a cidade. Sabe, gente, se você obedecer ao chamado de Deus, pessoas serão abençoadas por causa da sua vida. Porque se você melhorar, pessoas que estão próximas de você melhorarão. Se você prosperar, as pessoas que estão próximas de você prosperarão. Se você crescer, pessoas que estão próximas de você crescerão. Se você mudar, pessoas próximas de você mudarão. Elas mudarão. Se você obedecer, você vai ser uma bênção para muita gente. Muita gente. Jonas não pensou nessa possibilidade, e por isso a vida dele causou males para outras pessoas. Porque uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa fora da vontade de Deus, uma pessoa em desobediência a Deus, ela causa males para as pessoas. Jonas, ele causou males para as pessoas, porque estava em desobediência a Deus.
Pessoas perderam posses que estavam no navio. Pessoas perderam o sossego, perderam a tranquilidade, perderam a paz, porque ele estava em desobediência. Quando alguém está em desobediência a Deus, causa dificuldade para as outras pessoas que estão próximas delas. Quando uma pessoa está em desobediência a Deus, ela é um problema para as outras pessoas. Quando uma pessoa está em desobediência a Deus, ela gosta de confusão, ela gosta de xingamentos, ela gosta de falar palavras pesadas, ofensivas e destruidoras. Quando uma pessoa está em desobediência a Deus, ela não é pela paz, ela é pela guerra. Ela traz prejuízos para os outros. O profeta Jonas causou problemas para as pessoas. Ele causou problema dentro do navio. Ele causou transtorno para o comandante. Ele causou prejuízo para os navegantes. Ele causou prejuízo para as pessoas. E ainda causou um incômodo para o peixe. Mas em Jonas 2,9 ele disse: com um cântico de gratidão eu oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi eu cumprirei totalmente. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas viu as promessas de Deus. Quando ele caiu na terra firme, ele viu se cumprindo na sua vida a segunda chance que Deus estava dando para ele sair e começar a falar o que Deus tinha para as pessoas. Deus queria que Jonas chegasse para as pessoas e falasse para elas: vocês precisam se converter, porque o futuro de vocês pode ser diferente. Jonas tinha que falar para as pessoas: vocês precisam mudar de vida. Vocês têm que sair da vida que vocês estão, porque essa vida só traz desgraça. Jonas tinha que falar para as pessoas: eu desobedeci a Deus, eu fiz tudo errado, eu fiz tudo do meu jeito, eu fui para onde eu não deveria ter ido, eu frequentei lugares que eu não deveria ter frequentado, eu estava em lugares que eu não deveria ter estado, eu falei o que eu não deveria ter falado, eu fugi para onde eu não deveria ter fugido, e tudo deu errado na minha vida. E eu preciso falar para vocês a verdade: vocês precisam mudar de vida. Eu passei pelo processo em Deus, eu me arrependi, e agora eu estou aqui para falar para vocês: arrependam-se, convertam-se. E aí, sabe o que aconteceu? O rei se converteu, a família do rei se converteu. O rei determinou na cidade um jejum, porque a palavra de Deus estava se cumprindo através do profeta de Deus agora. E quando Jonas acertou com a vontade de Deus, o milagre foi de Deus na vida daquele povo. O futuro de Jonas mudou. O futuro daquela cidade mudou. E assim também é comigo, assim também é com você. Se nós acertamos com a vontade de Deus, nós seremos bênçãos para as pessoas. Se você se acertar com a vontade de Deus, a sua mulher vai perceber. Se você acertar com a vontade de Deus, seu marido vai perceber. Se você acertar com a vontade de Deus, os seus filhos vão perceber. Se você acertar com a vontade de Deus, todos vão perceber. Você vai ser uma bênção. Se você acertar com a vontade de Deus, tudo vai fluir bem para você. O seu futuro não será mais um futuro desastroso. Se você acertar com a vontade de Deus, você vai ser uma bênção para as pessoas. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: por que você está desanimado? Por que é que você está aí desinteressado? Por que é que você veio aqui hoje e você se sente desmotivado? Por que é que você está aqui
Mas você olha para a sua vida e você está estressado ou estressada, você está nervosinho demais. Por que você está aí, você está vivendo essa vida sem perspectiva, sem pensar no seu futuro com Deus? Por que você está aí e você está sem uma visão de uma missão, de algo que você pode fazer para Deus? Como é que você está assim? A pergunta que eu te faço é: até quando você vai ficar assim, fugindo da presença de Deus, tentando se esconder de Deus, entrando em algum lugar, num casulo? Eu quero dizer para você que aonde você estiver, Deus vai lá, só para te buscar, e te jogar numa terra firme, e dizer para você: você é meu. E você precisa entender a razão pela qual você está nesta terra. Você precisa compreender que você tem uma missão, que você tem um propósito, que você tem algo para cumprir nesta terra, e eu não vou te deixar. Sabe, gente, o que você precisa fazer hoje é se levantar e começar a andar em direção ao seu futuro com Deus. Você precisa entender que as pessoas são importantes para Deus, e as pessoas precisam ser importantes para você, assim como você é importante para as pessoas. Deus tem compromisso com o seu povo, e Deus quer o seu povo salvo, redimido e perdoado. Eu não sei como você veio aqui hoje, mas uma coisa eu posso te dizer: Deus tem um futuro brilhante para você. Eu posso te dizer que hoje é o dia de você avançar em direção ao seu destino com Deus, para você viver tudo o que Ele tem para você a partir de hoje. O que eu posso te dizer é que o seu futuro abençoado com Deus começa agora. Começa agora. Começa agora. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele tem o sim, Ele tem o amém. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você podia aplaudir ao seu Deus.